Podeis sentar no instante, irmãos e irmãs. Ouvimos a primeira leitura do profeta Amós. Amós era um profeta que viveu muito tempo antes de Cristo, uns 800 anos antes de Cristo. E ele tinha compromisso como verdadeiro profeta com Deus, portanto, com a verdade, com a justiça. E o profeta é aquele que, tendo presente a vontade de Deus, o projeto de Deus para a vida das pessoas, critica aquilo que não está de acordo com esse projeto, especialmente quando os pobres são prejudicados. É o que fala Amós na primeira leitura: vós que maltratais os humildes, vós que prejudicais os pobres da terra. E olha o que faziam essas pessoas para prejudicar os pobres, para prejudicar os humildes. Olha o que faziam: aumentavam o peso, adulterar balanças, dominar pobres com dinheiro, dominar humildes com um par de sandálias, pôr à venda o refúgio do trigo. Refúgio é aquilo que vai fora, é refúgio, pois até o refúgio vendiam para fazer mais dinheiro, para lograr, para adulterar as balanças, visando lucro, lucro, lucro. Então o profeta Amós lança sérias críticas a essas pessoas, e muitas dessas pessoas achavam que estavam fazendo certo, porque faziam o ritual religioso, louvavam a Deus um dia da semana e nos outros dias dominavam, maltratavam o pobre, cometiam muitas injustiças. Então o profeta vai dizer que isto não é agradável a Deus. O que agrada a Deus é o culto, mas acompanhado de uma vida reta, de uma vida honesta, de uma vida procurando fazer o bem aos outros. Nós entendemos isso e nós procuramos fazer isso. Eu e você entendemos o recado de Amós. Eu e você não adulteramos balança, não fraudamos ninguém, procuramos viver de acordo com a justiça. Não somos santos, mas nos esforçamos para viver bem, para sermos honestos, para fazer o bem que está ao nosso alcance. No Evangelho, Jesus conta mais uma parábola, e devia ser gostoso estar lá ouvindo Jesus. Como será que era a voz de Jesus? Será o tom da voz de Jesus? Porque tem algum tipo de voz que é marcante para nós. Quando alguém fala, um conhecido nosso, nós já sabemos, é fulano. E quando a gente conhece, a gente é capaz de dizer mais: é fulano e está contente, é fulano e está meio triste, está com problema, porque a sua voz está diferente. Pela voz a gente consegue saber de quem se trata e também se a pessoa está bem ou não está muito bem, porque pela voz a gente vai revelando muitas coisas, né? A nossa voz, nós podemos dizer, como aquele locutor falando de Léo Batista, que tem a voz marcante, né? Quando ele fala a voz marcante de Léo Batista, é verdade, Léo Batista tem a voz marcante, mas também eu e você temos uma voz que é marcante, marca a nossa personalidade, marca o nosso jeito de ser. Quando alguém nos ouve falar, já nos conhece, já sabe pela nossa voz como é que nós estamos, se estamos bem, não muito bem. Como será que era ouvir a voz de Jesus? Devia ser uma voz maravilhosa, era uma voz que encantava pequenos e grandes, humildes e poderosos, sábios e ignorantes, novos e velhos, estrangeiros e gente do povo, homens e mulheres. A Bíblia conta que multidões queriam ouvir Jesus. Então Jesus tinha ensinamentos maravilhosos, mas a sua voz também devia ser tão agradável, devia penetrar tanto nos corações das pessoas, que as pessoas queriam mais e mais ouvir Jesus falar. E na sua maneira de falar, usando a sua voz maravilhosa e encantadora, ele conta histórias. É um exímio contador de histórias.
Mas essa história de hoje nos deixa intrigados, nos deixa meio desconfiados. Que história é essa? Jesus conta a história de um administrador infiel, um administrador que não estava sendo honesto ao seu patrão. Seu patrão era rico e podia pagar o administrador, só que quando a gente tem administrador, é para administrar os seus bens de modo a gerar lucro, de modo a administrar bem. Só que esse administrador não estava fazendo isso. Nesta parábola que Jesus conta, o administrador estava esbanjando os bens do seu patrão, não estava cumprindo bem a sua missão, não estava honrando a sua missão e a confiança que o patrão depositou nele. Então o patrão fica sabendo, alguém conta ao patrão que isso estava acontecendo. O patrão então vai chamar este administrador. O que eu ouço a teu respeito? Presta contas da administração. Tu não podes mais administrar meus bens. O administrador então fica pensativo. Que eu vou fazer agora? Cavar, não tenho forças. Mendigar, tenho vergonha. Que eu vou fazer? O patrão vai me mandar embora. E agora? Já sei. Eu conheço os devedores do meu patrão. Eu vou praticar o suborno. Vem cá, você que deve para o meu patrão, quanto que você deve? Eu devo 100 barris de óleo. Então senta aí e escreve depressa 50% nessa negociação aqui. O outro devia 100 medidas de trigo. Senta depressa e escreve 80, mais 20% nessa outra negociação aqui. O cara estava sendo desonesto, roubou do patrão e agora vai continuar roubando, agora vai continuar subornando, vai continuar usando a fraude. E na sequência diz que Jesus elogiou o administrador, porque ele usou esperteza. O cara rouba e Jesus elogia? Atenção, Jesus não elogia o roubo, não elogia o furto, o suborno. O que Jesus está elogiando é a esperteza, porque para praticar o mal, para salvar a sua pele, ele foi muito esperto, ele usou muito a inteligência para se dar bem. E Jesus vai dizer: com efeito, os filhos das trevas são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Então as pessoas que praticam mal, elas usam artimanhas, inteligência, estratégias para poder se dar bem, para poder praticar com sucesso os seus roubos, os seus furtos. Tem a lei, a pessoa consegue conhecer a lei e desviar a lei. Tem as regras, a pessoa consegue desviar. Tem essas e aquelas maneiras de tentar evitar os furtos e a pessoa consegue burlar, mentir, enganar, roubar. Para fazer isso precisa usar a inteligência. E para fazer o bem, nem sempre nós somos tão esforçados assim. Então Jesus está se queixando de que na prática do bem as pessoas não se esforçam tanto quanto os que praticam o mal. Para fazer o mal se esforçam, Então fica para nós assim uma lição de que nós devemos continuar a nos esforçar, dando o melhor de nós para fazer o bem. Eu dizia no início que ontem Dom Orani falou que temos na Diocese do Rio de Janeiro mais de 8.000 ministros da Eucaristia. São pessoas que fazem o bem, são pessoas que dão o melhor de si, são pessoas que usam do seu tempo, dos seus recursos para poder levar Jesus Cristo às pessoas. Eu e você conhecemos muitas pessoas assim, aqui mesmo na comunidade, pessoas que se esforçam para fazer o bem, pessoas que são instrumentos de Deus para que a vontade de Deus aconteça entre nós. Então que nós possamos mais e mais acreditar no bem, semear o bem, fazer o bem que está ao nosso alcance. Como nos diz o Papa Francisco, ser como o bom semeador que cuida do trigo
e não perde a paz por causa do joio. Cuida do trigo e não perde a paz por causa do joio. Que eu e você possamos sempre ser semeadores do bem, porque semeando o bem nós estamos seguindo o que Jesus quer que a gente siga. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe e que nós sejamos mais um a semear e fazer o bem.